Tá falando, cara, Por que o Wesley não iniciou a partida? Cara, eu optei pelo segundo tempo, cara. Faz parte. A estratégia que eu criei era sabendo que o São Paulo ia vir para cima da gente, né? Então tornei um time mais marcador, mas com saída, só que nós não conseguimos sair. Para mim a diferença foi do jogo, não o Wesley. Me permite, né? Você está citando o Hélio. A diferença foi que o São Paulo jogou a 200 por hora no primeiro tempo, nós corremos a 20. Eles correram a 200, nós corremos a 20 no jogo de decisão. A intensidade do São Paulo foi totalmente diferente da nossa no primeiro tempo. Então, essa fez a diferença. Então, aquilo que eu pretendia, levar o jogo para o segundo tempo, para poder expor o São Paulo, os contra-ataques nossos, aí você sai perdendo 2-0, mudou. Nós é que ficamos expostos ao contra-ataque, mas o segundo tempo foi totalmente diferente. Nós tivemos até possibilidades, um domínio a partir dos 25 minutos, 25 minutos, normal que o São Paulo se retraiu um pouco mais, e nós fomos um pouco mais para frente, conseguimos algumas situações, mas aí jogar só um tempo numa decisão é muito pouco. Luxemburgo, boa noite. Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Pode-se dizer que o Corinthians sentiu o jogo principalmente no primeiro tempo, os jogadores? A diferença foi, eu já falei, o São Paulo estava a 200, nós estávamos a 20. Não tem nenhum problema falar isso não, porque não é passar a responsabilidade, é um jogo de decisão, você tem que ver, o São Paulo jogou com uma intensidade forte, e nós não conseguimos sair jogando e dar intensidade, uma marcação mais encaixada, nós não conseguimos marcar. Então o São Paulo mereceu o resultado no primeiro tempo e soube trabalhar bem o segundo tempo para poder segurar a vantagem. Aqui, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas. A primeira, uma postura como essa no primeiro na intensidade, na qualidade, nas finalizações, ele chegou muito mais, cara, ficou bem claro. E qual o problema de você reconhecer? Meu time não conseguiu jogar como jogamos nas vezes anteriores. A formação, podia ser uma formação, eu ia ficar no si. Se eu tivesse entrado com outra formação, será que seria diferente? Ia ficar no si, cara. Entendeu? É o time que entrou para se defender? Você já te respondi. Vanderlei, boa noite. O futebol é complexo, né? Não é só um fator que determina uma vitória ou uma derrota. Então, sem tirar o mérito do São Paulo, eu concordo com você a questão da intensidade, acho que ficou claro, mas a gente já esperava que o Corinthians fosse se defender no começo do jogo. Você até deu a letra depois da partida contra o Coritiba, mas surpreendeu a todos o tanto que o Corinthians ficou na defesa nos primeiros 15, 20 minutos. Você concorda que ficou demais na defesa no começo do jogo, sem atacar, sem passar do meio campo? Nós conseguimos fazer a transição de momento algum. O São Paulo conseguiu marcar e conseguiu jogar a gente para trás com o jogo da intensidade dele. A gente, quando pensava, ele já estava abafando a gente ali. Quando pegava, eles só faziam ali uma jogada pelo lado esquerdo, de cima do Fábio ali, 3 mais ou menos contra ele ali. A gente não conseguia neutralizar aquela jogada. Então eu vou dizer que a diferença do jogo, né, que a gente que está nesse negócio há muito tempo, para mim, foi no primeiro tempo o São Paulo jogar com a intensidade totalmente diferente da minha equipe, que eu achava que a gente ia defender. Eu tinha o Adson, eu tinha o Juan, que puxa velocidade, o Renato, que também é um jogador de quadrado. Nós não tivemos, e o meio campo nosso time acoplado, a gente não conseguia nunca chegar numa bola. Quando chegavam sempre o adversário já dando um tapa, por quê? Porque eles estavam se movimentando e a gente não conseguia encaixar na equipe deles. Então, cara, eu vou dizer assim, é mérito do adversário, vamos dizer que falha nossa, que a gente Sul-Americana, quando nós saímos da Libertadores. E nós saímos da Libertadores, não podemos esquecer o jogo contra o Del Valle, que nós fomos lá e não conseguimos encaixar, né? Tivemos uma situação que colocou a gente contra o Argentino Júnior, que nós fomos lá e colocou a gente na competição, depois fomos com o Del Valle, e eu falei o seguinte, que nós tínhamos um elenco ainda que jogadores que a gente não via ainda, mas a própria competição amadureceu. Então a gente tem condições de seguir na Sul-Americana, mas eu continuo achando que a responsabilidade e a prioridade nossa continua sendo o Campeonato Brasileiro. Boa noite, Luxemburgo. No domingo, depois da vitória do Curitiba, você falava da confiança do time, a confiança se manifestando em lances, por exemplo, um toque de bola, um passe que quebra linhas em certos momentos da partida. O time está hoje, você enxerga hoje o time devidamente trabalhado para chegar no momento de derrota, já que vinha de 11 jogos sem perder, essa confiança não ser abalada a ponto de interferir nas outras competições brasileiras, sul-americana? Acho que assim, nós temos jogadores experientes, né? E também a minha experiência, né? De entender o trabalho que está sendo feito. Nós crescemos com mérito nosso, não foi pedido de licença a ninguém, nós crescemos com mérito nosso, chegamos na condição de disputar
essa semifinal, avançamos no Campeonato Brasileiro, diante do Curitiba era importante, a vitória diante do Curitiba, para terminar o turno numa situação em que nós possamos olhar para frente. E eu vejo que a gente tem que continuar um trabalho, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso aí, porque não podemos esquecer um momento muito ruim e um crescimento nosso dentro da competição, nos 11 jogos, com qualidade, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, com qualidade. Então a gente tem que deixar essa coisa dar continuidade, não podemos esquecer das coisas boas que aconteceram, né? Vanderlei, boa noite. Eu queria saber quais características que o Fausto Vera te dava que fizeram que você pensasse nele para o jogo de hoje e não no Moscardo. Cara, me desculpa, meu amigo. O Moscardo, você viu o jogo contra o Curitiba? Cara, ele está totalmente fora de sintonia, rapaz. Um jogador que ficou parado. A gente tem que parar com essa coisa sabe? Eu não sou nenhum um menino no futebol. Eu lancei o Moscardo porque ele tem qualidade. Você acha que eu não colocaria ele se ele tivesse condições de poder jogar? Será que eu não coloquei porque eu sou o cara que... Pô, não coloquei porque eu coloquei ele para ver contra o Curitiba, para ver como é que ele estava. Você viu quantos lances equivocados para um jogador que está totalmente fora da condição de jogo, não é condição física, não, condição de jogo, de fazer uma jogada, de virar, de encontrar a frente, cara. Então, o jogo decisivo. Aí você começa o jogo, vamos dizer a cobrança, com o Gabriel, com o Matias, dois jogadores que vinham de parado, uma intensidade já que o São Paulo colocou isso dentro do jogo. Me desculpa, sabe? Assim, o Moscardo não jogou porque eu achei que o jogo Curitiba não me deu a segurança para que pudesse vê-lo dentro do jogo, iniciando o jogo. Agora poderia jogar 15 minutos, 20 minutos, aí não teria problema. Vanderlei, aqui no canto. A gente falou agora um pouco sobre essa sequência da temporada do Corinthians, os novos objetivos, né, no Campeonato Brasileiro. A janela para saída tem mais uns 15 dias aí na Europa, né? Em setembro elas fecham. Chegou a pedir para a diretoria não liberar algum jogador? Muito foi falado sobre sondagens para o Murilo. Você pediu para segurar ele no elenco? Obrigado. Assim, nós temos conversado constantemente sobre essas possibilidades, né? Elas surgem assim internamente sempre a conversa. E publicamente vocês discutem, tem proposta disso, aquilo outro, mas na realidade, cara, a nível de pedir, ó, deixa fulano, deixa beltrano, é meio complicado, né? Se fizer uma proposta absurda, como chegou o Roger lá, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, acho que tem que deixar as coisas acontecerem para na hora que chegar a gente poder conversar. Luxemburgo, Edcardo da Rádio Litoral News. Eu queria que você falasse um pouquinho da chegada aqui. O elenco chegou um pouquinho depois, teve vidro quebrado. A defesa como uma prioridade no seu trabalho, de melhorar essas movimentações, enfim. E ainda nessa linha, se a escolha do Bruno Mendes hoje foi pensando mais na parte defensiva também, por ele ser mais defensivo em relação ao Fagner. Obrigado. Vamos cair naquela discussão de novo, né, cara? De repente, num jogo eu vou ver tanta coisa ruim, né? Aí, de novo, vou cair naquele negócio da defesa. Pô, cara, é complicado isso aí, né? Da análise, assim, muito do jogo só. Né? Porque a defesa que não tomamos 2 gols, o que faltou? Não faltou a gente estar melhor posicionado dos jogadores de São Paulo, de repente falhar e não finalizar, né? Então a gente vai cair naquele negócio de sempre que a gente vem discutindo há algum tempo. Discutindo não, debatendo, né?